Até 2 anos atrás a gente poderia dizer que todo final de ano é a mesma coisa: promessas, metas, listas. E a verdade é que de 2020 para 2021 e agora de 21 para 22 a gente não tem certeza de nada. Na realidade, eu acho que a gente nunca teve controle sobre absolutamente nada, mas é inerente ao ser humano esse desejo de controlar o destino, de controlar o futuro. E uma coisa que nunca muda, né, a experiência pode ter sido diferente nos últimos 2 anos, mas tem uma coisa que nunca muda, que é o nosso desejo de transformação. E nesse sentido, o nosso visual é sempre algo que a gente projeta muitos planos, né? A gente promete dieta, a gente promete que vai fazer mais atividade física, você vai ver, semana que vem a quantidade de gente fazendo caminhada. Eu mesma vou ser uma delas. Então, a gente quer fazer transformações que nos deem a sensação de controle e que nos deem a sensação de que nós estamos vivendo algo que não foi vivido ainda. Uma forma nossa de melhorar a nossa existência. E quando a gente fala de aparência, além das dietas e dos exercícios, o cabelo é uma das coisas, um dos elementos visuais que a gente mais mexe nessa época. Eu tenho uma amiga que é cabeleireira e eu mesma, eu venho da área da beleza, né? Eu sou formada em cabelo, mas não atuo mais. Mas enfim, eu tava conversando com uma amiga e a gente combinou de fazer uma videochamada para se despedir de 2021, enfim, da gente ter um tempo de conversa, já que não seria possível fazer isso pessoalmente. Mas é impossível, foi impossível na semana do Natal e tá impossível essa semana que precede a virada do ano, porque a agenda dela simplesmente está lotada. Por que a agenda dela tá lotada? E provavelmente você passou por isso, né? Ou você foi se arrumar, ou você foi empreender alguma mudança, como eu falei. Por que fica lotado? Justamente por isso, porque a gente quer mudar, a gente quer se cuidar, a gente quer viver tudo que a gente não viveu ao longo do ano, a gente quer viver nesses últimos 15 dias. Só que o tiro pode sair pela culatra. E para que a sua experiência de mudança seja o mínimo traumático possível, ou então até para evitar qualquer risco, porque, gente, mexer com o cabelo é arriscado, ainda que você tenha toda a convicção do mundo daquilo que você quer. Mas para evitar experiências negativas e ter uma virada de ano pior do que a gente teve no ano passado, eu vou te falar sobre 3 fatos que nem o seu cabeleireiro sabe sobre o seu cabelo. Fica comigo até o final que você vai se surpreender. Olá, beleza, rainhas? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindas ao penúltimo vídeo do ano de 2021 aqui do canal Identidade é Poder. Se você está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Bianca e eu sou sua mentora de beleza emocional. E hoje nós vamos falar sobre cabelo e eu espero que cause uma transformação e uma mudança primeiro na sua mentalidade. Diz uma frase famosa da fundadora da marca Chanel, a própria Chanel, que uma mulher quando muda o cabelo, ela está prestes a mudar de vida. E eu concordo 100% sem tirar nem pôr. Porque o cabelo tem 3 características, entre tantas outras, mas hoje eu vou falar principalmente sobre essas 3, que vão sim ser capazes de mudar completamente a sua vida para o céu ou para um verdadeiro inferno, dependendo da escolha que você fizer. Quanto mais intencional você for, menores são os riscos de você cometer um grande erro, de você mudar a sua vida para pior, de você ficar traumatizada. Esse é um dos pontos, mas eu vou explicar melhor. Então, cabelo, essas 3 características que eu vou falar hoje, uma é que o cabelo, em primeiro lugar, é comunicação. Em segundo lugar, o cabelo, ele é emoção. E em terceiro lugar, cabelo é símbolo. E cada um desses elementos, cada uma dessas características vão pontuar o sucesso ou o fracasso do seu novo penteado, ou da sua nova cor, do seu novo corte. E a gente é muito intuitiva, né? A gente vai no salão, o que a gente fala? A gente leva lá uma foto da nossa artista favorita, de uma celebridade, ou uma referência de Pinterest, ou de Instagram, enfim. A gente seleciona lá uma imagem que chama atenção e imagina aquilo na nossa cabeça. Então a gente meio que idealiza aquele novo visual e acredita naquilo. E a gente chega e troca ideia com o nosso cabeleireiro, que nada mais é do que nosso fiel escudeiro. Tem gente que vai ter um cabeleireiro que vai falar, você tá louca, né? Que são os mais conscientes, mas tem aqueles que são tão camaradas, que são tão de casa, que vão falar, vamos experimentar, vai ficar lindo em você. Só que aí nem você
sabe bem o que você está escolhendo. E o cabeleireiro, o que ele entende? Que ele tem capacidade para executar aquilo, ele tem conhecimento técnico para te dar aquele resultado. E é isso que essa pessoa vai te entregar. E você confia. E aí você senta na cadeira, e você passa ali um dia inteiro, às vezes uma manhã inteira, uma tarde inteira, enfim, horas a fio, na expectativa de que no final daquelas horas, às vezes mais de 6 horas, você vai ter exatamente o resultado que você imaginava. Mas aí você tem uma grande decepção. Então, quando você vira para o espelho, depois de todo aquele processo, todo aquele ritual químico, não ficou do jeito que você imaginava. Ficou do jeito que você queria, baseado na referência que você levou. Mas o impacto em você não foi do jeito que você esperava. Isso é muito frustrante, né, gente? Quem nunca teve a sensação de raiva, de frustração, de tristeza, às vezes até de depressão, de vergonha, quando alguma coisa dá errada relacionada ao cabelo? E por que isso é tão intenso? Por que a gente fica tão emotiva quando vai no salão? Porque tantas expectativas. E aí você imagina, falando de tudo isso que a gente está vivendo, você decide que vai viver mudanças, que você vai realizar coisas que você ainda não tinha tido coragem, seja na sua área profissional, seja nos seus relacionamentos. E aí você começa pelo cabelo, você fala, não, eu vou mudar o cabelo. E a gente tem muito isso, né? Primeira coisa que a gente faz, ou a gente corta o cabelo, ou a gente muda a cor do cabelo, e não faz um planejamento para isso. A gente planeja tudo, mas a gente não se compromete com o nosso visual. Então, eu trouxe para você essa conversa hoje justamente para te ajudar a não passar mais por isso e para elevar, para ampliar e elevar a sua relação com o seu cabelo e entender que a sua imagem ela é uma coisa séria, é um assunto sério que deve ser levado com muito mais profundidade do que o que a gente faz atualmente. Então, a primeira coisa que eu falei, né? Eu falei 3, a primeira é que cabelo é linguagem. O que o seu cabelo atual diz sobre você? E o que o cabelo que você está almejando, esse visual novo, vai falar a seu respeito? Então eu trouxe alguns cabelos aqui para mostrar para você o que significa cada um deles. Olha que legal. Cabelos soltos, longos e ondulados, isso falando da linguagem, né, da comunicação. O que você comunica, o que você expressa. Então, cabelos longos, soltos e ondulados, eles vão expressar liberdade. Você vai dizer assim, inconscientemente, gente, linguagem silenciosa. Você vai dizer, eu sou uma mulher livre, desimpedida, disponível e sedutora. As linhas onduladas, né, eu já falei isso em outros vídeos, elas evocam sensualidade, elas são envolventes, né, e são usadas em várias ferramentas de comunicação. Na publicidade, no design de objetos. Se você for ver os objetos voltados para o público feminino, eles são mais curvilíneos, né? Então tem a ver com essa característica. Então, seu cabelão significa, ou simboliza, ou comunica que você é livre, desimpedida, disponível e sedutora. O rabo de cavalo, ele vai transmitir que você é uma mulher ativa. Você vê que tem muito rabo de cavalo relacionado à publicidade de esportes. Mulheres que estão fazendo atividade física e a gente meio que se sente vigorosa, né? Então tem a ver com isso. Energia para atividades, entusiasmo, vigor, dinamismo. Então o rabo de cavalo vai transmitir essa mensagem. E é legal também você pensar no seguinte, eu não estou falando só de mudanças mais duradouras, né, mais radicais ou até totais. Pode ser um penteado, que é uma coisa temporária, mas você pensar nessas linguagens e nesses significados, até mesmo para os seus penteados para as festas. A gente ainda tem uma festa vindo aí, que é a do Réveillon. Então, se você está programando, está se planejando para ter uma boa festa, tirar fotos, enfim, você vai para um lugar bonito, você está viajando e você vai fazer uma produção, pensa nisso também. Como é que você quer ser vista, como é que você quer se sentir durante essas horas de comemoração. O coque alto com topete, que é muito relacionado ao ambiente corporativo e profissional, né? A gente tem essa associação. Então, o coque alto com topete, ele simboliza autocontrole, autoridade, compromisso, confiança, e ele diz, eu estou pronta para o trabalho, pode confiar em mim.
legal isso, né? E olha, não sou eu que tô inventando não, tá, gente? Isso é ciência. O que acontece é que quando a gente tem consciência das nossas escolhas, a gente para de ficar presa em conceitos de bonito ou feio. A gente passa a conversar com as pessoas através do nosso visual também. E, além de tudo, te dá uma liberdade que não tem preço. Você saber fazer escolhas muito mais baseado naquilo que você sabe que você é, que você entende que você pode conquistar, que combina com a sua identidade, manifesta os seus poderes pessoais. Isso é muito mais legal do que simplesmente ficar replicando tendências, né? Então vamos lá, mais um. Eu fiz uma listinha aqui. Franjinha, franja curta. Gente, quem já teve franja ou tá sofrendo com a franja? Há uns anos atrás eu decidi que eu queria ter franja. Acho que isso foi em 2014. E enfim na minha cabeça que eu queria pronto. E eu queria uma franjona tipo Brigitte Bardot. E aí, foi na época que eu tinha salão e uma das meninas que trabalhavam comigo fez a franja pra mim, ficou linda, maravilhosa. O problema é que a franja tinha vida própria. Então eu tinha que ficar o tempo inteiro modelando aquele cabelo e fazendo a franja ficar no lugar. E aí quando tava quente demais, eu não aguentava aquele cabelo, enfim, começou a me irritar aquela franja, que eu decidi que não queria mais. Mas eu passei uns bons meses, viu? Acho que até um ano eu cheguei a ficar com aquela franja. Mas não foi uma experiência para ser repetida, principalmente agora que eu sei qual é a simbologia por trás de uma franja. A gente está falando de comunicação, lembra? Então, uma franja, ela vai dizer sobre você que você é jovial, que você é divertida, que você, né, vai evocar aspectos do lúdico. Porém, quando a gente fala sobre linguagem, a gente está falando também sobre os seus objetivos. Então, você tem objetivos. Aqui, no caso, eu falo a mulheres em posição de liderança. Então, o seu cabelo, por mais que você pense assim, poxa, mas eu tenho uma vida fora do trabalho, né? Mas e aí? O que que você vai focar? Qual é o público que você vai focar? Você vai focar no seu público profissional, ou seja, suas equipes, seus clientes superiores, ou você vai focar só na sua vida, entre aspas, apaisana? Então você tem que pensar nisso. E, além do mais, uma postura profissional, um visual profissional, ele pode ser criado, como eu falei, de modo temporário, ou seja, usando modeladores, elásticos, produtos, gel, mousse, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer de modo temporário. Então, digamos que você goste da sua franja e queira usar a sua franja. Ela é ideal para o seu ambiente de trabalho? Depende. Se você trabalha num ambiente formal, é interessante que você não use a sua franja se o que você quer é demonstrar respeito, compromisso, autoridade. Se você quer demonstrar que você é uma mulher que está pronta para os desafios. Mas se você trabalha num ambiente hiper informal, mais voltado para atividades criativas, enfim, se a linguagem é outra, se o ambiente pede silenciosamente outro tipo de postura, então de repente sim, ok, você usar sua franja. Agora, depois disso que eu vou falar, vamos ver se você quer continuar com ela, se você quer continuar se adaptando. Que é o seguinte, né? Eu falei que ela expressa jovialidade e evoca características do lúdico. Porém, também está relacionada à testa, né? Você está cobrindo a testa com a franja. E quando você cobre a sua testa, isso é um sinal de que você não tem tanta segurança na sua inteligência lógica, no seu intelectual, no seu intelecto. Então você prefere se apoiar nas suas emoções ou na sua intuição. E aí você não transmite, como no caso do coque, é o efeito contrário. O coque com topete, ele expressa confiança e compromisso, enquanto que a franja vai expressar uma falta de confiança no seu raciocínio lógico. Então vai te deixar mais infantilizada até, jovial, né? Então, por exemplo, olha só que interessante isso. Se você tem uma testa larga e retangular, aqui eu já estou falando de características de identidade. Se você tem uma testa larga, não estou falando alta, larga, e retangular, ou seja, uma linha da raiz do cabelo é mais reta e a testa também ela não inclina nem para baixo e não inclina para cima, então você tem uma testa que está relacionada ao temperamento colérico. E as pessoas de temperamento colérico,
tem uma força de pensamento bem desenvolvida. E é isso que essa testa revela. Agora você imagina você cobrindo essa característica com uma franja e se apoiando nas emoções, sabendo que, por exemplo, coléricos são passionais, ou seja, são pessoas que vão de 0 a 100 em segundos, né? São extremamente intensas emocionalmente falando. E aí você vai e reforça essa característica. Você vai ficar completamente descontrolada. Você cobre o seu intelecto, o seu raciocínio lógico e você evoca a força das suas emoções. Será que isso é algo positivo? Eu não sei, né? A minha função não é te julgar, é te mostrar o caminho e você escolhe. Então, pode ser que você esteja colhendo frutos negativos, não só do ponto de vista visual, porque às vezes também nem fica muito interessante visualmente. Mas além disso, você também está trazendo características negativas da sua personalidade com um simples penteado. Olha que coisa louca. É só um cabelo? Nunca é só um cabelo. E você vai perceber daqui para o final por que o cabelo é esse elemento tão precioso dentro da imagem, por que ele fala tanto. Por que é tão importante a gente ter cuidados, ter cautela e não sair por aí fazendo mudanças aleatoriamente, só porque a gente quer, só porque a gente achou bonito, ou porque alguém disse, vai ficar maravilhoso em você. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que fique maravilhoso, mas será que ficar maravilhoso é suficiente agora que você sabe que vai interferir no seu comportamento, vai interferir nas suas emoções, nas suas relações? Então, essa característica colérica é uma força intrapessoal. A gente pode falar sobre isso. Não agora, mas a gente pode entrar nessa questão, né, das inteligências, das múltiplas inteligências. Se você tem uma testa alta, agora sim alta, e estreita e arredondada, essa é uma característica melancólica. Olha o significado. Organização mental, revela organização mental, imaginação e capacidade lógica ou verbal. Mais uma característica que você perderia ao cobrir a sua testa com uma franja. Bianca, você tem implicância com franja? Não, gente, eu acho linda, é sério. Eu tô rindo, porque às vezes eu falo as coisas de uma forma tão enfática que dá a sensação, né, dá a impressão assim, que eu tenho alguma birra, alguma cisma com cabelo comprido ou com franja. A minha cisma não é com esses dois formatos de cabelo, não tem nada a ver. A minha birra é com o fato de que a grande maioria das mulheres acaba recorrendo sempre aos mesmos recursos por simplesmente ficar seguindo imagens comerciais. Então a minha birra é, gente, se liberta. Existem milhares de maneiras de você se expressar, milhares de maneiras de você criar algo realmente novo e que representa a sua identidade. E não só o cabelo comprido, extremamente comprido, o cabelo com luzes, com mechas, a morena iluminada, a franjinha, o franjão, o, sei lá, o shaggy hair, long bob, Chanel com bico. Tem uma infinidade de coisas. Imagina só que você pode criar o seu próprio cabelo. Entende? Então, assim, a minha cisma, na verdade, é só com isso, com essa limitação. O que me irrita é a limitação dentro de determinados estereótipos de beleza que todo mundo fica reproduzindo sem refletir, sem questionar, sem pensar, será que isso funciona pra mim? Então é isso, tá? Adoro um bom cabelão, às vezes me dá até vontade de ser sereia de novo, já fui. Acho que eu dou conta, né? De repente um mega hair, mas não, gente, não é essa linguagem que eu quero pra minha vida agora. Pode ser que um dia mude, não sei. E a franja também tô fora por enquanto. Outra coisa aqui, outro cabelo, né? Falei aqui na nossa listinha do rabo de cavalo, do cabelo longo, do coque alto com topete, da franja curta. E agora eu vou falar do curtinho, Joãozinho. Quem nunca teve coragem de tirar logo? Tu corta tudo, corta tudo. Para algumas, pode ser uma experiência extremamente positiva de libertação. Libertação. E para outras, pode ser que, se a motivação estiver errada, vai ser algo extremamente traumático, vai ser uma experiência terrível. Então, vou falar sobre um tipo de curtinho aqui, mas daria um vídeo só sobre cabelo curtinho e o que é que ele evoca para cada tipo de personalidade, cada tipo de temperamento, de formato de rosto, de feições, enfim. É um assunto muito legal falar sobre cabelo curto, porque às vezes a gente até pensa também, né, que cabelo curto é meio que limitado, não dá pra você criar muita coisa,
vai ser sempre aquilo lá? Não, gente, tem uma infinidade de coisas que você pode não só comunicar, mas criar com o cabelo curtinho. A minha irmã sempre teve cabelo assim, parecido com o meu, o dela era mais comprido. E aí, esse ano, ela resolveu inovar. Ela cortou o cabelo dela, Joãozinho, com franjão. Então, a gente alisa o cabelo, aliso o cabelo eu aliso o cabelo desde os meus, sei lá, 20. Olha, a gente tem bem uns quase 30 anos que eu aliso o cabelo, tá? E aí a gente tava acostumada a sempre ter essa imagem aqui, né? A menina simplesmente falou: eu quero mudar. E aí ela passou, a gente conversou, ela passou um tempo. Eu vou chamar a Bruna para vir contar a história dela aqui para vocês. E aí ela, depois de pesquisar bastante, ela decidiu que cabelo que ela queria. E ela inventou lá um cabelo para ela, dentro da linguagem, né, que ela compreendeu. Então ela fez ele curtinho, bem batidinho, bem na nuca, pelada. E aí de um lado bem curtinho também, e aqui ela deixou um bicão. Só que ela voltou a ser crespa. Então isso foi uma mudança radical na vida dela. Por quê? Porque ela passou por uma mudança radical, que eu não vou comentar aqui, depois se ela quiser ela comenta, a gente pode fazer um vídeo, uma live, enfim, dela contando a história dela e dando testemunho dessa mudança, de como realmente isso impactou a vida dela, nos comportamentos, na autopercepção, na autoestima, enfim. Então, o curtinho, ele não é limitado. Se você tá muito afim de cortar o cabelo curto, isso pode ser um indício de que você tá precisando se sentir livre realmente, abrir mão de coisas antigas, de conceitos antigos, de uma vida que você tinha que agora não tem mais nada a ver, as coisas mudaram e você quer mudar. Então, sente, né? Muito do que a gente deseja, e aí eu entro um pouco no segundo ponto, que é cabelo é emoção. O cabelo que a gente deseja e que às vezes a gente não tem coragem de assumir, ele está aqui dentro, né? Os nossos gestos, eles comunicam isso. Então, tanto quando eu digo que quero mudar, o meu corpo vai manifestar que não, quanto quando eu sei que eu quero mudar, eu sinto que eu quero mudar, o meu corpo ele vai refletir isso também, porque as nossas emoções, a gente tem dificuldade em verbalizar o que a gente sente, né? A gente tem só uma sensação, um sentimento, uma impressão, mas a gente não sabe bem definir o que que é, né? A gente tem dificuldade de fazer isso, de expressar, de categorizar o que que a gente está sentindo. Às vezes a gente pensa que é uma tristeza, mas é uma sensação de nostalgia. Aí a gente pensa que está ansiosa, mas na verdade é um ímpeto para ação. Enfim, a gente não consegue às vezes definir isso. E em relação à imagem acontece a mesma coisa. Então, o corpo, ele fala. Vocês já devem ter visto esses canais em que pegam pessoas na mentira. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Vão ter válvulas de escape ali, que o músculo, a musculatura, os gestos, o seu comportamento, o seu tom de voz, a velocidade, tudo isso vai falar. Então, o cabelo que você quer tá aí dentro. Agora, você precisa aprender a se ouvir. Só que você não vai conseguir se ouvir se sempre o que você busca é referência externa. Então, se sempre você vai precisar de um livro, de uma revista, de imagens para expressar o que você está querendo, você fica limitada àquilo ali. Agora, se você começa a realmente pensar, olhar para dentro, aquilo passa a ser só uma referência para você juntar ali os pedaços. Sabe assim, aquela colcha de retalhos e montar algo que tem a ver com você. Só que isso acontece com o processo de autoconhecimento, mas não é o foco desse vídeo aqui, tá? Então, voltando a falar do cabelo curtinho, né? Olha que legal. O cabelo curtinho, quando você penteia ele para trás com gel ou cria um topete, uma espécie de topete, eu coloquei aqui na nossa listinha como Joãozinho com topete. O que ele vai evocar? Lembra do coque com topete? Gente, o topete é extremamente poderoso. Ele vai ter basicamente a mesma linguagem do coque, com uma diferença. O coque, ele indica autocontrole e compromisso. Expressa autocontrole e compromisso. O Joãozinho, não. Ele já vai expressar uma outra linguagem. É ainda uma expressão de autoridade, de força, de potência. Porém, aqui vai vir com uma carga de virilidade, eficiência, competência, competitividade, sagacidade e agilidade. Então, é na verdade um visual masculino. E são características masculinas.
Então, uma mulher de cabelo curto com topete vai evocar características masculinas, certo? E aí você imagina, uma mulher poderosa com uma armação de óculos, de repente pesada, que nem essa que eu uso, mais grossa e um cabelo pra cima, poder puro. Agora, de novo, tudo isso é muito legal que eu tô trazendo aqui pra você, são curiosidades, são coisas pra você pensar a próxima vez que você for escolher o seu penteado. Porém, cada caso vai ser um caso, gente, porque esse cabelo, ele pode ter esse significado isoladamente. Então eu tô falando aqui de características do cabelo, só que é uma matemática, é uma continha que a gente tem que fazer, que é o seguinte: quem é você? O que você quer transmitir? E como é que a gente vai traduzir isso? Então pode ser que no seu caso você já tenha essas características naturalmente. Se eu coloco esse cabelo em você, o que vai acontecer? A gente vai evocar não só essa mensagem de maneira positiva, mas também aspectos negativos da sua personalidade. Então, se você já é uma mulher que tem características de virilidade, de potência, de autoridade, de agilidade, sagacidade, você vai ficar mandona, intolerante, impaciente, agressiva, arrogante. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está transmitindo. Então, também aqui nesse caso, mesmo eu te dando o significado, você fala assim: é isso que eu quero transmitir. Pera lá, abelha rainha, se acalma. Acalma seu coraçãozinho, porque a gente precisa pensar qual é o impacto disso na sua vida, não só no seu visual. Então é algo individualizado, você precisa entender, sem o processo de autoconhecimento, sem você compreender seu rosto, suas feições, sem você entender qual é a sua realidade, seu momento de vida, ou seja, sem você se localizar na vida, no tempo, e dentro de você é só um cabelo, é só mais uma coisa que pode também ser transformada numa vitória sem querer, deu certo sem querer. Ou pode ser uma grande uma catástrofe também, certo? Então, muito cuidado com isso. E aí, só para fechar a história do curtinho, cada curtinho vai ter uma mensagem específica de acordo com a forma geral. Então, pode ser um curtinho com franja, pode ser uma franja sólida, pode ser uma franja desconectada, uma franja lateral, uma franja frontal, depende para que lado essa franja vai ser virada. Então, você percebe que é meio que como criar uma obra de arte. É meio que não. É a criação de uma obra de arte. Então, cada aspecto, cada característica, cada movimento ali não vai ser sem propósito, certo? Então, depende, né? Cada cabelo curto vai expressar algo diferente. Eu já fiz um post no Instagram, inclusive tem novidades no meu Instagram em breve. Tô fazendo contagem regressiva, se você for lá você vai ver. Dia 1º de janeiro, daqui 3 dias, né? Vocês vão saber que novidade que é essa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, último ponto relacionado à linguagem, tá? O cabelo precisa ter uma relação. Eu tô lendo hoje porque eu não quero esquecer nada. Eu não gosto quando eu começo a conversar com vocês e vou esquecendo pontos. Ainda vai chegar o tempo em que eu não vou mais precisar das minhas anotações, mas por enquanto vamos com elas. Cada estilo de cabelo precisa ser contextualizado. Precisa ser contextualizado. Lembra que eu falei? A gente precisa entender qual que é a realidade ali, qual vai ser o impacto desse novo visual. Então, tem várias situações, e além disso, tem, né, desse aspecto psicocomportamental, de mensagem, a gente tem que pensar na morfologia. O que é isso? Na sua estrutura física. Quais são as formas presentes no seu rosto do ponto de vista visual mesmo? O formato da sua cabeça, da sua nuca, da testa, se tem papada, se não tem, como que é o maxilar e o nariz. Porque dependendo do cabelo, a gente está acostumado a se ver de frente, né? E é como a gente se vê de frente, a gente não tem noção de que nós somos, a gente vive uma vida em terceira dimensão. É que a gente se acostumou com as telas. Tela do celular, tela do computador, a gente também olha para o espelho, que é plano. Então a gente não tem muita dimensão de como é que a gente funciona de lado. Faz um teste. Quer dizer, nem precisa fazer um teste, é só você lembrar aqui, ó, quando alguém tira uma foto, se você acha horrível, você fala, meu Deus, que coisa feia. Por que quando eu tiro foto minha eu fico bonita e quando as pessoas tiram fotos minhas eu me acho horrorosa? Porque as pessoas estão pegando ângulos seus, meus, que a gente não está acostumado a ver. Então, sempre que a gente mira o celular, a gente está meio que buscando ali uma afirmação, né? E aí, quando isso não acontece, quando não sou eu que estou no controle do ângulo,
Então eu tenho essa experiência negativa de achar que eu tô feia. Na verdade é falta de costume, é porque você não se vê. Então você imagina isso, que você faz um cabelo, por exemplo, que fica ótimo na frente, mas achata a sua cabeça. É que o meu não dá pra ver, mas ele é curto aqui atrás e ele meio que faz isso aqui. Então ele é mais curto e aqui faz um bico. Só que quando eu me vejo de frente, parece que é um cabelo normal, comum, né? Não dá pra ver esse detalhe aqui de trás. E por que que eu tenho isso aqui? Porque quando eu crio volume aqui atrás da minha cabeça, quando você me vê de perfil, ou seja, quando eu estou no meio das pessoas, a papada fica disfarçada. Se eu deixo aqui atrás achatado, tudo que tem volume aqui na frente vai ficar em evidência. Então você precisa pensar também assim: qual é o meu visual em terceira dimensão, quando eu estou no mundo me movimentando? Uma coisa que eu sempre faço é que eu não tô com nada perto, mas eu me olho com dois espelhos. Tem o espelho do guarda-roupa, que eu me olho de frente, e eu pego um outro espelho que eu viro de costas pro espelho do armário pra eu ver como é que tá o look total em terceira dimensão. Que às vezes tá lindo de frente, mas o bumbum tá horroroso, às vezes a proporção tá estranha, a barriga tá mais evidente do que o que eu tô vendo de frente, e o cabelo é a mesma coisa. Então eu sempre procuro arrumar o meu cabelo não só me olhando de frente, mas vendo também as laterais. Então você precisa entender sua lateralidade para perceber se o novo cabelo que você quer vai combinar. E para fechar esse primeiro aspecto de linguagem também é perceber o impacto das cores. Será que essas cores elas têm a ver com as suas cores naturais? A gente sempre pensa no cabelo isoladamente, só que o cabelo está compondo você ali, tudo que está relacionado a você. Então o cabelo não é uma coisa que você pensa só nele, como se fosse uma peruca, uma coisa isolada. E até a peruca você precisa saber escolher, né? Uma abelha rainha que me mostrou duas fotos dela, uma com uma peruca Chanel preto e uma peruca afro, ela é negra, uma peruca afro num tom de mel com caramelo, a coisa mais maravilhosa do mundo, uns caixão, um black power, deusa. E ela tem uma pele de outono. E ela disse: Bianca, eu fiquei horrorizada quando eu me vi com a peruca Chanel preta, como eu fiquei apática, endureceu a imagem. Em compensação, fluiu quando ela colocou a peruca caramelo. Então, até para isso, você tem que saber escolher. E aí, lógico, né, que ela ficou com a caramelo afro. E aí a gente vai desenhar o corte para essa peruca, porque ela tá só arredondada e ela não quer essa imagem mais arredondada. A gente vai criar uma coisa mais dinâmica, mais moderna. Mas é isso, gente. Então, só para fechar aqui essa parte, a gente precisa levar em consideração identidade, morfologia ou estrutura, mensagem, o que você deseja comunicar e os comportamentos que esse novo visual vai gerar em você de acordo com a sua personalidade. Ponto 2, esses vão ser mais rápidos. O primeiro era maior mesmo, tá? Então não precisa sair correndo não, fica até o final. Aliás, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, me ajuda a mostrar essas mensagens para o máximo de mulheres possível, para todo mundo se liberta, gente. Vamos sair dessa escravidão e vamos ser mulheres intencionais. A gente planeja tantas coisas para nossa vida e a nossa beleza a gente vai terceirizar? Não, né? Então me ajuda. Vamos compartilhar esses vídeos. Se você vê valor no que eu tô falando aqui, você vai compartilhar, vai me ajudar a alcançar mais mulheres poderosas, certo? Então, cabelo é emoção. O que isso significa? Significa algo que eu já falei aqui, que vai evocar uma série de coisas. Pode ser que você fique traumatizada, pode ser que você fique extremamente satisfeito, se sentindo livre, pensando, por que eu não fiz isso antes, né? Então, o cabelo, ele é uma expressão, além de ser uma expressão das nossas emoções, ele é uma extensão de como nós nos sentimos no íntimo da nossa alma. Lembra que eu falei que a gente não consegue expressar sentimentos, sensações e emoções de modo racional, verbal, né? A gente não consegue verbalizar e acaba que o corpo expressa isso. Então, a gente usa o cabelo inconscientemente para comunicar verdades profundas sobre quem nós somos e aspectos-chave da nossa alma. Ai, eu acho isso fantástico. Então, tudo que é visível acaba sendo uma manifestação do que está aqui dentro. É como se a gente tangibilizasse a nossa visão de nós mesmas. Então, como você se parece é como você se sente e vice-versa. E aí, o que acontece? O cabelo, ele tá muito próximo do rosto, né? A gente chama de moldura do rosto. E aí,
por ser tão próximo do rosto, ele acaba fazendo parte da nossa identidade visual. E olha, pasme, ele corresponde a mais de 50% da nossa linguagem, mais de 50% daquilo que a gente expressa sobre nós mesmas, sobre as nossas crenças internas a respeito do nosso valor próprio, vão se manifestar através do cabelo, tá ligado ao cabelo. Por quê? Porque o rosto e não a roupa é que é o coração da imagem. Então o centro da imagem é isso daqui. E o cabelo compõe essa linguagem. Agora, você imagina se eu escolho o cabelo como sendo algo separado de mim, como eu falei, criando coisas fora, só pensando no fio e não pensando no cabelo como uma forma geral que está relacionada à minha identidade, à expressão da minha identidade. Então, você não vai esquecer disso a próxima vez que você sentar na cadeira do salão. Quem é você? O que você quer expressar através da sua imagem e como que você vai criar isso? Como é que você vai gerar estratégias? E aí você pode falar assim, nossa, Bianca, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas eu estou disponibilizando ele aqui para você, eu estou aqui para te ajudar. Inclusive também, aproveitando a deixa, eu sempre abro caixinha de pergunta no Instagram. Vai lá na caixinha de perguntas, se quiser me mandar foto sua no direct, me manda foto sua no direct também no Instagram, @BiancaRodriguesBeauty. Bianca escreve com K, tá bom? Vamos nos falando. E por último, né? Aliás, deixa eu só fechar aqui, né? Que um bom cabelo, você acertou, deu tudo certo, se foi intencional, ele vai ser capaz de influenciar mudanças de humor e de atitude. Você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir com mais energia. Aqueles significados que eu falei a princípio em relação ao cabelo, eles vão se manifestar também no seu comportamento, porque você vai ter uma percepção diferente de si mesmo. Então, da mesma maneira que você vai influenciar as pessoas ao seu redor, você também vai ser influenciada pela sua própria imagem. Então, falando da minha irmã, os comportamentos dela mudaram, se alteraram, porque ela passou a ter uma visão diferenciada de si mesma, coisas que antes ela não via. E pode ser que amanhã ela precise voltar para o cabelo anterior, porque ela mudou de novo, a gente está o tempo inteiro sendo transformada. Eu não tô querendo dizer com isso que você vai ser levada de um lado para o outro pelas suas emoções, não é isso, mas é que quando você tem consciência daquilo que você está sentindo, você consegue identificar o que você precisa e como é que você vai comunicar isso. Então você deixa de ser vítima da moda, vítima das tendências, vítima da indústria, uma vítima, eterna vítima, uma pessoa que nunca está no domínio da própria vida, nunca está no comando da própria imagem, que mal sabe falar bem de si mesma sem ser falando, fazendo barulho. E vamos combinar que o mundo tá bem barulhento, né? É muita gente falando demais, gritando sem nenhum argumento, né? Que gente, quando não tem argumento, grita. E tem gente gritando através da própria imagem. Olha pra mim, né? Quase um desespero. Mas você não precisa disso. Comunicar é diferente de gritar. E influenciar é diferente de dominar, de mandar nas pessoas. Certo? Por último, abelhas rainhas. Cabelo é energia, né? Cabelo é energia, é símbolo. Tô arrumando aqui a papelada. Cabelo é símbolo. Então, tudo vai ter aspectos simbólicos. Você vai criar uma imagem total que vai ter um significado geral, mas as partes que compõem essa mensagem também, cada uma vai ter o seu significado. E nesse sentido, a gente trabalha com as formas. Eu falei de cor, falei de alguns penteados, mas as formas predominantes no seu cabelo, no formato geral do seu cabelo, elas vão evocar novamente sensações, sentimentos, emoções e vão comunicar algo. Então, você pode modular, você pode regular determinados comportamentos através da simbologia das formas. Então, linhas inclinadas que representam dinamismo, linhas arredondadas, curvas, que representam feminilidade, acolhimento, e até um pouco de controle também, as formas quadradas ou retas, tanto horizontais quanto verticais, que vão simbolizar estrutura, força. Então, tudo vai depender também desses símbolos. É um conjunto de coisas que vão fazer com que o seu cabelo funcione para você de uma maneira visual, psicológica e comportamental. Então, as cores, elas vão ter... Tem um vídeo, inclusive, aqui, tá? Vai assistir depois. Eu não lembro o nome agora, mas alguma coisa... É o último vídeo, é o vídeo anterior a esse daqui. Esse daqui é o vídeo 11, é o vídeo 10. Vai lá assistir o vídeo 10 que você vai entender a relação das cores com a nossa imagem, com o nosso comportamento, o nosso emocional.
E o cabelo funciona do mesmo jeito. Então tudo isso é simbólico. O que significa ser simbólico? Significa que de um modo geral as pessoas vão ter as mesmas sensações. Basicamente são estruturas que todo ser humano vai reagir da mesma maneira a elas. E isso tem uma relação também com as formas naturais que você tem no seu rosto. Então é importante você saber o seguinte, para eu fechar aqui, que eu já falei bastante, você deve estar zureta, né? Mas que bom que você ficou até agora, que bom. Você vai ver, sua vida vai começar a mudar e para melhor. Você vai deixar de ser escrava da moda. Eu já falei isso, né? Então, olha só, uma ida no salão vai deixar de ser uma fonte de estresse para você se você entender que tudo passa pelo autoconhecimento, que o cabelo é um dos elementos ou o elemento mais importante, mais evidente em relação à expressão da nossa identidade. Ele está ligado diretamente a como a gente se vê e como a gente se expressa no mundo. Ele também é a manifestação das nossas emoções mais profundas. Então não deixe seu cabelo na mão de qualquer um. E isso eu estou falando de mudanças. A gente está chegando no final do ano, faltam poucos dias, mas eu vou te falar uma coisa, não tem mágica nenhuma nisso, a gente sabe disso. Se não mudar nada aqui, isso aqui, as folhinhas no calendário, nada vai fazer a menor diferença, porque no final das contas, o que te dá poder é a sua identidade. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever e tudo aquilo que eu já falei. A gente se vê no próximo, um beijo. Tchau!